Olá turma, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre determinação de lipídios com extração a frio. A extração a frio ela usa uma mistura de solventes, a gente usa cloroformo e metanol, numa proporção que essa mistura fique homogênea, e depois a gente adiciona então água com sulfato de sódio, para que a gente consiga separar as fases. E a fase lipídica, né, apolar, vai ficar no cloroformo, enquanto que a fase polar vai ficar no metanol. Vamos pesar as nossas amostras nesses tubos de centrífuga. Quando a amostra tem pouco lipídio, pouca gordura, a gente pesa mais a amostra, e quando a gente tem uma amostra que tem bastante lipídio, bastante gordura, a gente pesa menos. Pesadas as amostras, a gente vai adicionar a mistura de solventes, né, metanol e cloroformo, e vai agitar aqui nesse agitador por meia hora, vai adicionar o sulfato e vai agitar de novo. Então, eu vou lá para a balança para a gente fazer a pesagem. Então, nós vamos pesar as nossas amostras aqui para a determinação de lipídios com extração a frio. Tubos de centrífugas, né, de 50 ml. A gente ajustou as quantidades de solventes e de amostra para que coubesse tudo nesses tubos. Então, já identifiquei alguns aqui e nós vamos fazer então a nossa amostra de arroz, a nossa amostra de morango e a nossa amostra de linhaça. Então, eu vou começar, temos diferenças, né? A amostra de linhaça, ela vai ter um pouco mais de gordura, a gente pode pesar menos. Então, cerca de 1,5 gramas por aí já é suficiente. A amostra de morango tem muito pouco, então 2,5 gramas, talvez até 3. E a de arroz também tem bem pouquinho, porque não é arroz integral, é arroz branco. Então, a gente também tem diferenças. Independente se ele fosse branco ou parborizado, a tendência é sempre ter menos a quantidade de lipídios, porque sofre um processo de polimento, remove a camada externa dos grãos, né? E com isso, a maior quantidade de gordura é removida. Então, vamos iniciar. Vou começar com a linhaça. Então, eu uso um becker de apoio. E aí, a gente coloca a amostra, o tubo dentro do becker para que ele fique de pé. Tarados aqui, a gente vai pesar a amostra. Não precisa anotar o peso do tubo. A gente só precisa saber mesmo a massa da amostra. Vou pesar cerca de 1 grama para a linhaça, então. Então, a gente repete essa operação para todas as amostras. Pesagem simples, né? Todo mundo já está acostumado a fazer. Depois de feito isso, então, a gente vai para a adição dos solventes de extração. Eu vou finalizar aqui e a gente já vai adicionar. Daqui a pouco a gente retorna para a adição dos solventes. Amostras pesadas, né? Linhaça, morango, arroz e morango. Lembrando que esse método, ele permite que a gente trabalhe com amostras úmidas tranquilamente. Então, 8 ml de cloroformo em cada tubinho. Finalizei aqui a adição de cloroformo nas amostras. Agora eu vou adicionar metanol, 16 ml, para que eu consiga ter então uma homogeneização, né, nessa minha solução, uma solução homogênea, sem separação de fases. E aí, com isso, eu já inicio o processo de extração com a mistura desses dois solventes e com a água, né, naturalmente presente na amostra.
Pesadas as amostras, solventes adicionados, né? Vamos para a agitação. Esse agitador, ele é um homogeneizador de sangue. O movimento dele é orbital. E a gente vai, então, usá-lo para homogeneizar nossas amostras aqui. Geralmente eu coloco umas borrachinhas, né? Para que a amostra fique bem presa e não caia durante o processo de agitação. Essas amostras vão ficar aqui cerca de meia hora agitando na primeira fase, né? Então, amostras já posicionadas. E a gente cronometra, então, meia hora de agitação. Já se passaram 30 minutos, né, do processo de agitação. Agora a gente vai parar e continuar a nossa extração. Nessa etapa, a gente precisa adicionar mais clorofórmio e também sulfato de sódio para que a gente separe a suspensão aqui, né? Que a gente separe as fases da nossa amostra. Então, dá para ver bem, né, que morango a gente tem a amostra ali, mas não tem uma separação entre gordura, fase aquosa, né, e fase apolar. No entanto, quando a gente adicionar mais água e mais clorofórmio para desfazer essa mistura, a gente vai ver a separação das fases. Eu vou lá para a capela pipetar então o clorofórmio e também o sulfato. Então, 8 ml de clorofórmio em cada tubinho. Clorofórmio pipetado em todas as amostras. Agora vamos para o sulfato de sódio 1,5%. Acabamos de pipetar então o metanol e o sulfato de sódio. E eu quero que vocês vejam, né, o como separou bem as fases. Então aqui a gente tem uma fase metanol, fase mais polar, e aqui a gente tem uma fase com o clorofórmio e a fração apolar. Vamos homogeneizar um pouco, não precisa muito, e a gente vai deixar aí cerca de 2 minutos. Eu até vou pegar um vórtex para homogeneizar melhor, e aí depois a gente deixa em repouso e separa e coleta então a fração que vai ficar no meio, né, ou embaixo.
dependendo da amostra, ela não fica 3 frações, dependendo fica 2. Então, aqui no morango, agora eu já mexi, mas a gente vê que tem um pouco de pigmento na fração polar e um pouco de pigmento também na fração apolar. Vou tentar agitar aqui sem o vórtex, talvez já funcione. Eu vou deixar aqui as frações separando, né? É possível também centrifugar, que para acelerar esse processo, mas geralmente não é demorado, então o que nos ajuda, né, a evitar mais uma etapa de centrifugação. Vou deixar repousando e logo a gente retorna aí com as amostras já separadinhas. Já se passaram alguns minutos aí que as amostras estão decantando, né? A gente consegue ver a separação das fases. A gente vai coletar essa fase aqui inferior, descartar essa primeira fase, para poder ficar com então a fração apolar. Eu vou fazer isso então. Em alguns testes que fizemos, a gente percebeu que não precisa retirar a fração superior, né? A camada superior. Se a gente colocar as pipetas lá embaixo e coletar, é possível coletar então a nossa fração apolar. Mais ou menos 10 ml. Não precisa muito, porque no fim a gente vai precisar de cerca de 5 ml, 4 ml para secar. Coletei algumas amostras, né, algumas partículas junto. Isso é um problema, porque depois isso aqui vai ser contabilizado como massa. Qual que é o próximo passo? A gente adiciona um pouco de sulfato de sódio para remover a umidade. E muitas vezes ele remove essas partículas também. Às vezes não, então a gente tem que ter muito cuidado. Talvez deixar mais tempo decantando, para que a gente evite esse problema. Vou tirar essa outra amostra aqui. Aqui já ficou um pouquinho melhor, menos resíduos, né? Se a gente olhar a amostra de morango, vai ser muito fácil de separar, pelo menos aparentemente. Toda a fração de pigmentos que tem no morango, que são as antocianinas, elas são polares, então elas estão todas na fase metanol. Eu vou fazer esse procedimento aqui, vou adicionar então o sulfato de sódio no meu tubinho aqui, para facilitar então a remoção da umidade, separar bem. Possíveis impurezas. Vamos ver se vai clarificar bem esse processo, essa etapa.
depois disso, qual é o próximo passo? Eu fiz todo esse processo cuidadoso de extração, mas eu extraio, eu tenho aqui uma mistura de óleo e cloroformo. A gente vai ter que então evaporar esse cloroformo, essa fase, esse solvente apolar, e deixar somente o nosso óleo. E aí, por fim, quantificar. Como que a gente faz isso? Aqui nós temos já beckers, ao invés de cadinhos, né? Vamos usar beckers já secos, tarados, né? A gente deixou na estufa, deixou 2 horas no dessecador. A gente já conhece bem esse procedimento, usando cápsula, usando cadinho, enfim, usando beckers agora. Então, beckers já pesados, massa deles já anotadas. E eu vou então, depois desse processo de clarificação aqui, né? Remoção da umidade, de algum contaminante, eu vou coletar daqui 4 ml. 4 ml que depois eles representam aí 25% dos ml de cloroformo que a gente adicionou no nosso processo. Foram 8 na primeira etapa e mais 8 na segunda. Então a gente tem aí 25% da nossa amostra. E a gente vai depois multiplicar os nossos resultados por 4, fazendo com que eu tenha então a amostra, a representação do total de lipídios na nossa amostra. Eu vou seguir aqui com o procedimento e assim que tiver um pouco mais separadas as frações, eu já vou transferir elas aqui para os beckers e a gente leva para a estufa. 20 minutos, meia hora, é suficiente para a gente evaporar o cloroformo e aí já fazer a pesagem das amostras e a quantificação propriamente dita. Turma, a gente deixou um pouquinho aqui decantando, né? Notamos que realmente o sulfato ele remove a umidade, remove algumas impurezas, mas algumas amostras ainda não ficaram totalmente clarificadas. O que o procedimento sugere? Fazer uma filtração. Então, para isso, eu já peguei aqui alguns funis, né? E a gente vai fazer então um processo de filtração dessa amostra, justamente para tentar clarificar e purificar mais ainda, porque tudo o que não for lipídio e que depois for para o becker e for sólido, né, não for um solvente que será evaporado, vai ser contabilizado como lipídio, como gordura, e aí dá um erro no nosso experimento, né, na nossa quantificação. Então, esse papel tá meio grande, né, dá para usar um menorzinho. E aí agora eu vou filtrar essa amostra aqui pra gente ver como dá diferença, né, depois do processo de filtração. Então aqui já temos uma amostra bem clarinha, bem transparente, que é o que a gente espera para depois ter certeza que aqui só tem fração extraída, né, fração com afinidade no cloroformo, então fração apolar. Feito isso, vamos coletar 4 ml, transferir para o becker e aí evaporar o cloroformo. Então, essa análise ela é extremamente importante por vários motivos. Faça uma extração a frio, não use temperatura e vou secar na estufa. É meio contraditório, mas é possível secar na estufa se eu for só quantificar. E se secar, não é bem um secar, né? É evaporar o solvente aí por 20 minutos, 60 graus. Então não é uma temperatura muito elevada. Eu posso fazer isso também na capela. Deixo um tempo maior, mas aí eu me certifico de que eu não vou ter ação na temperatura. Essa análise é bastante usada para a gente quantificar lá no cromatógrafo gasoso os ácidos graxos. Então, se a gente tem ácidos graxos poliinsaturados na nossa amostra, como por exemplo amostras de peixe, a própria linhaça, né?
a gente pode ter alguma degradação em função da temperatura, até a exposição à luz. Então, muitas vezes usar luz desligada no laboratório, quando possível, né? Até mesmo proteger os frascos aqui para que evite a exposição à luz. Que aí a gente preserva a nossa amostra para depois ela ser avaliada lá no cromatógrafo. Aqui então eu tenho mais uma, eu filtrei uma de arroz para ver como é que ia ficar, porque as de arroz realmente estão bastante turvas, teria que deixar bastante tempo aqui para tentar separar essas frações. Então ela ficou bem translúcida, bem límpida, e eu vou fazer a transferência então lá para o Becker. Essa aqui é a amostra 4, e eu vou pegar e transferir lá, e vou fazer todos os procedimentos aqui, e depois eu volto com as amostras nos Beckers para fazer a evaporação do solvente. Procedimento finalizado, amostras já transferidas para os seus respectivos Beckers. Vamos evaporar e logo na sequência eu vou mostrar aqui os resultados e a gente já vai fazer o cálculo. O cálculo, na verdade, é exatamente o mesmo quando a gente faz a quantificação por extração a quente, porque a extração a quente a gente extrai, evapora o solvente e aí quantifica. Aqui é exatamente a mesma concepção: extrai, evapora o solvente e quantifica. A diferença é que aqui a gente vai ter que lembrar que nós pegamos 1/4 da nossa amostra, dos 20 ml de clorofórmio do nosso solvente, então a gente não tem a totalidade. Então a gente vai ter que resolver, fazer o nosso cálculo e ainda multiplicar por 4. Então, turma, depois que a gente fez todo o processo de extração a frio, né? Usamos uma mistura de solventes, clorofórmio, metanol. Depois a gente fez uma separação das fases, né? Usando água, né? Numa solução de sulfato de sódio. E aí coletamos a fração lipídica presente no clorofórmio, evaporamos o clorofórmio. E aí então a gente quantificou quanta massa de óleo a gente conseguiu extrair dessas amostras. Eu vou usar a linhaça como exemplo, que foi a amostra que a gente mais tem óleo aqui, que é um pouco mais fácil de a gente realmente conseguir extrair a totalidade, né? Eu vou descrever as massas que eu anotei, né, durante o processo. Então, turma, aqui nós temos as principais massas, né, que a gente vai usar no cálculo. Lembrando, eu pesei lá no início cerca de 1 grama de linhaça. Na massa do Becker seco já e frio,
antes de colocar o solvente mais a amostra, depois do processo de extração, e aqui a massa depois que eu evaporei então o solvente. O cálculo é muito parecido com o de extração por software. A gente tem uma diferença sim, porque aqui na nossa amostra a gente não pegou a totalidade da amostra. Lembram que a gente pegou uma fração dessa amostra para fazer a secagem, e isso deve ser considerado. Então, a gente pegou, nesse total de experimentos, cerca de 16 ml de cloroformo. Desses 16 ml de cloroformo, a gente fez o processo de extração e tudo mais, e aí chegamos aí em cerca de 10 ml que a gente conseguiu recuperar, né, transferir para um outro tubo, purificar a amostra e filtramos. Desse material filtradinho, bem clarificado, a gente pegou 4 ml exatamente para fazer a secagem, né, ou a evaporação do solvente. Então, 4 ml é 1/4 dos 16 ml. Então, por isso que no final a gente precisa compensar, né? A gente pegou 1/4 dessa massa e a gente vai então extrapolar não, vai converter esse resultado então para o total aqui de 1,0342 gramas que a gente pesou lá no início. Então, a subtração aqui das duas massas, a gente tem aqui 3 algarismos, né, realmente que importam. Então, a gente tem que ter o cuidado de sempre usar a balança analítica. Não é porque meu becker é pesado, eu pesei 1 grama mais que 1 grama de amostra, mas eu tenho que ter consciência de que eu extraio muito pouco gordura, principalmente que for trabalhar com morango e com arroz, que tem menos gordura ainda, né? A gente vai ter números muito pequenos e que a nossa balança analítica, ela precisa estar calibrada, a gente precisa usar ela, considerar todas as casas depois da vírgula, e também, na hora da pipetagem, a gente precisa realmente pegar 4 ml ali da minha solução de cloroformo contendo essa gordura, esse lipídio, para depois fazer a evaporação do solvente. Então, chegamos a um valor de aproximadamente, né, 37% de lipídios na linhaça. Então, era isso.